Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço de análise. Hoje temos em mãos um material fascinante. Trechos da obra A Política tirada das próprias palavras da Sagrada Escritura do pensador francês Jacques-Bénigne Bossuet. Nossa missão aqui é mergulhar fundo na visão de Bossuet sobre a conexão intrínseca entre justiça e religião. Ele argumenta que Deus é o juiz supremo, sabe, pairando acima de todos os reis e magistrados terrenos. Vamos analisar como ele constrói esse argumento, usando a introdução e partes do texto principal para entender essa perspectiva monarquista e profundamente católica que enxerga a Bíblia não apenas como um livro sagrado, mas como a fonte primordial da própria sabedoria política. Exatamente. A tese central de Bossuet é que os fundamentos da política e da lei não devem ser buscados primariamente na filosofia pagã da Grécia ou de Roma, nem mesmo na razão humana deixada a si mesma, mas sim nas palavras reveladas da Escritura Sagrada. Para ele, ali residem os verdadeiros segredos da política, as máximas de governo e as fontes da lei. Ele acreditava que a Bíblia oferecia um guia, assim, completo e divinamente inspirado para a organização da sociedade e o exercício do poder. Certo, vamos então desempacotar essa ideia. É uma proposta bastante radical, né? Especialmente vista de hoje. Encontrar um manual completo de governança diretamente nas Escrituras. Mas para Bossuet e para o contexto em que escrevia, isso não só fazia sentido, como era a única base sólida, assim, para a ordem política e social. Ele não está buscando metáforas, ele está buscando princípios diretos de governo. E é interessante notar que Bossuet não limitava a escritura a um papel puramente espiritual. Ele a via como um manual definitivo para a vida civil. Há uma passagem dele que é bastante reveladora, onde ele basicamente diz que toda a sabedoria política acumulada por Esparta, Atenas e Roma, empalidece, não é nada em comparação com a sabedoria contida na lei de Deus. Isso mostra o quão central a escritura era para o pensamento político dele. Sem dúvida. E para entender essa posição, é crucial olhar o contexto histórico e intelectual, né? Bossuet escreve numa época de grande efervescência e também de conflitos. Ele via a razão humana, quando desvinculada da revelação divina, como inerentemente falível. Ele lamentava como as disputas filosóficas, as paixões, os interesses particulares dividiam o mundo e ele usa termos fortes, como cábulas e facções que agitam. A razão para ele levava à discórdia, sabe? A escritura, em contrapartida, oferecia algo que a razão sozinha não podia dar. Uma história unificada e divinamente garantida da humanidade, desde a criação. E mais importante ainda, apresentava um modelo concreto de governo, o do povo de Israel, onde Deus atuou diretamente como legislador e líder. Bossuet considerava essa a política mais bela e justa que já existiu, um modelo a ser estudado e, de certa forma, emulado. Então, a preferência pela escritura não era só por ser revelada, mas também por oferecer um modelo histórico concreto, e na visão dele, perfeito. Exatamente. E tem outro ponto importante. Ao enfatizar a escritura, interpretada pela tradição da Igreja Católica, Bossuet também estava respondendo a dois grandes desafios de sua época, né? O crescente racionalismo filosófico, que buscava fundar a política na razão autônoma, e a reforma protestante, que defendia a interpretação individual da Bíblia, algo que, para Bossuet, levava ao caos e à fragmentação da verdade. Para ele, a escritura lida corretamente através da tradição eclesial era o alicerce inabalável da monarquia absoluta, uma forma de governo que ele via como divinamente sancionada, exemplificada por reis como Davi e Salomão, a quem ele admirava profundamente, chamando Salomão de o mais sábio de todos os reis. Faz sentido. A escritura, interpretada pela Igreja como antídoto tanto para a razão sem Deus, quanto para a interpretação individualista. E a base de tudo isso, o pilar que sustenta todo o edifício, parece ser a soberania divina. Bossuet afirma categoricamente: Deus é o Rei dos Reis. Essa não é apenas uma frase piedosa. É o ponto de partida de toda a sua teoria política, não é? Precisamente. Para o Bossuet, a autoridade política não emana do povo, nem de um contrato social hipotético, como outros filósofos começavam a sugerir. A autoridade legítima flui de cima para baixo, origina-se em Deus.
Ele argumenta que Deus exerceu um domínio visível sobre a humanidade desde o princípio. Ele deu preceitos a Adão e Eva, estabeleceu leis com Noé após o dilúvio, guiou pessoalmente os patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó. E essa realeza divina se manifestou de forma ainda mais explícita com o povo de Israel. Deus deu a lei no Sinai, liderou o povo no deserto e instituiu os juízes. Bossuet se apoia muito em passagens bíblicas que reforçam essa ideia, como o reconhecimento de Davi no livro das Crônicas. Tua, ó Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Teu é o reino, ó Senhor, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Para Bossuet, isso não é poesia, é descrição da realidade política fundamental. Entendido. Deus é o rei original e supremo. Mas como essa realeza divina se traduz em leis que os homens devem seguir no dia a dia? Como a lei humana se conecta com essa fonte divina de autoridade? Aqui, Bossuet conecta a lei divina com a lei natural. Ele afirma que todas as leis são fundadas sobre a primeira de todas as leis, que é a lei da natureza, isto é, sobre a reta razão e sobre a equidade natural. Mas atenção, para ele essa reta razão e equidade natural não são descobertas puramente humanas, são dons de Deus, uma espécie de inscrição da vontade divina no coração humano, que nos permite discernir o certo do errado. No entanto, essa lei natural, embora fundamental, encontra sua expressão mais clara, completa e autoritativa na lei revelada por Deus, especialmente nos 10 mandamentos. Não é coincidência que o primeiro preceito legal que Bossuet destaca como fundamento da sociedade seja o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás deuses estranhos diante de mim. O reconhecimento e culto a Deus é a base de toda a ordem legal. Isso é crucial. A lei não é só um conjunto de regras para a convivência, mas tem uma dimensão religiosa profunda. Exatamente. E mais, a lei, para Bossuet, não é apenas um comando, mas uma aliança solene. É um pacto estabelecido entre os homens, mas feito na presença de um poder superior, Deus. Ele descreve Deus como o protetor natural da sociedade humana e o vingador inevitável de toda contravenção à lei. Isso confere à lei um caráter sagrado. Desobedecer à lei não é apenas quebrar uma regra social, é violar um pacto com Deus, é ofender aquele que garante a própria existência da sociedade. Isso eleva enormemente o status da lei e a obrigação de obedecê-la. Ok, então temos Deus como o Rei Supremo e a lei como uma aliança sagrada garantida por ele. Nesse esquema, qual é exatamente o papel do rei humano, do monarca terreno? Ele não pode ser apenas um administrador qualquer, imagino eu. De forma alguma. Na visão de Bossuet, o rei terreno ocupa uma posição extraordinariamente elevada. Ele é o ministro de Deus, seu lugar-tenente na terra. A autoridade que o rei exerce não é meramente humana, não vem do povo nem da conquista. Ela é um reflexo da majestade e da autoridade do próprio Deus. Bossuet não hesita em citar o Salmo 82, onde Deus se dirige aos governantes. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Vós sois deuses. Essa é uma afirmação fortíssima. Como ele interpreta isso? Significa que a pessoa do rei é literalmente divina ou sagrada? Como evitar a idolatria aqui? É uma excelente pergunta, e Bossuet é cuidadoso nesse ponto. Ele esclarece que a função real, o cargo, a autoridade em si, que é sagrada por sua origem divina, não necessariamente a pessoa que a ocupa. Ele diz, deve-se proteger os reis como coisas sagradas, porque eles representam a autoridade de Deus. O respeito devido ao príncipe está intrinsecamente ligado ao serviço a Deus. Ele cita São Pedro, que une os dois deveres: temei a Deus, honrai o rei. Contudo, e isso é fundamental, essa divindade dos reis é emprestada, delegada e, portanto, limitada. Bossuet faz questão de lembrar aos próprios monarcas a sua mortalidade, a sua responsabilidade. Ele dirige uma advertência direta a esses deuses terrenos. Ó deuses de carne e sangue, de lama e pó, vós morrereis como os outros homens.
A autoridade é divina na origem, mas exercida por homens falíveis. Entendi. É uma autoridade sagrada na sua essência, mas exercida por um ser humano que continua humano. E qual o propósito dessa autoridade tão elevada? É para benefício do próprio rei? Definitivamente não, e Bossuet é muito enfático quanto a isso. O poder real vindo do alto deve ser usado com temor e moderação, como algo que vem de Deus e pelo qual Deus lhes pedirá contas. O objetivo último da grandeza real não é a glória ou o proveito pessoal do monarca, mas sim o bem público, o bem-estar do povo. Ele afirma de forma lapidar: Deus fez os grandes apenas para proteger os pequenos. Deu seu poder aos reis apenas para procurar o bem público e para o sustento do povo. O rei ideal para Bossuet é como um pastor para o seu rebanho, responsável por cuidar dele, não por explorá-lo. Sua grandeza existe em função do serviço. Proteger os pequenos, procurar o bem público. Isso nos leva diretamente ao coração da questão, a justiça. Se o rei é ministro de Deus, com um poder delegado para o bem comum, então sua principal tarefa, o cerne de sua função sagrada, deve ser... Exatamente. Julgar. Administrar a justiça é a função primordial da realeza. Bossuet recorda o pedido que os israelitas fizeram ao profeta Samuel quando quiseram um rei. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue. O julgamento justo é a razão de ser do rei. Mas, e aqui está um ponto crucial que Bossuet desenvolve com cuidado, não se trata de qualquer tipo de julgamento ou governo. O rei deve julgar segundo a lei de Deus e a lei natural, não segundo seu próprio capricho ou vontade arbitrária. É aqui que ele introduz uma distinção fundamental entre governo absoluto e governo arbitrário. Essa distinção parece importante. Como ele define cada um? Para Bossuet, o governo absoluto significa que o poder soberano do rei não está sujeito a nenhum poder humano superior que possa coagi-lo legalmente. O rei está no topo da hierarquia terrena, responde apenas a Deus. Não há parlamento ou tribunal que possa legalmente obrigá-lo. Isso garante a unidade e a eficácia do comando, né? Já o governo arbitrário é algo completamente diferente que Bossuet rejeita veementemente como ilegítimo e tirânico. O governo arbitrário é aquele onde não existem leis fixas e estabelecidas, onde súditos não têm direitos garantidos, não possuem seus bens com segurança e a vida das pessoas depende do capricho momentâneo do governante. Nesse regime, as pessoas são tratadas como escravas. Bossuet condena isso. No governo legítimo, que é absoluto, mas não arbitrário, as pessoas são livres, têm direito à propriedade e o rei governa segundo leis conhecidas, baseadas na justiça divina e natural. O poder absoluto é para defender a lei e não para ignorá-la. Entendi a diferença. O poder é absoluto no sentido de não ter superior humano, mas não é arbitrário, porque está vinculado à lei divina e natural, e ao bem público. Mas e se o rei falhar? Se ele cruzar a linha, ignorar a lei de Deus e governar de forma tirânica, arbitrária, injusta, o que acontece então, segundo Bossuet, se ele não responde a ninguém na Terra? Aqui que chegamos ao clímax da argumentação de Bossuet, ao ponto que realmente ancora todo o sistema. Deus é o juiz dos juízes. A ausência de um tribunal humano para julgar o rei não significa impunidade. Pelo contrário, significa que o julgamento será ainda mais certo e terrível, pois virá diretamente de Deus. A responsabilidade do rei perante Deus é inescapável. E Bossuet não economiza nas palavras para descrever a severidade do julgamento divino contra os governantes injustos. Ele usa exemplos bíblicos com uma força, assim, impressionante. O caso do rei Acabe e sua esposa Jezabel, que tramaram a morte do inocente Nabote para tomar sua vinha, é narrado em detalhes. Deus envia o profeta Elias para confrontar Acabe com uma sentença brutal. Mataste e, além disso, tomaste posse da herança? Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue, e os cães comerão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Bossuet não suaviza a linguagem, sabe? A punição divina é descrita como certa, terrível e estendida à descendência do rei ímpio. E ele não para por aí.
Bossuet cita longamente um trecho do livro da sabedoria que ele vê como uma advertência direta aos poderosos da terra. Ouvi, ó reis, e entendei, porque o poder vos foi dado pelo Senhor e a força pelo Altíssimo, o qual examinará as vossas obras e perscrutará os vossos pensamentos. Horrivelmente e de improviso ele aparecerá a vós, porque será feito um juízo duríssimo daqueles que presidem, porque os poderosos serão poderosamente atormentados. A mensagem é inequívoca: quanto maior o poder, maior a responsabilidade e mais severo o julgamento divino em caso de abuso. E nem mesmo os reis mais piedosos escapam. Bossuet usa o exemplo do próprio rei Davi, descrito na Escritura como um homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele, por seus pecados graves, o adultério com Batseba e o subsequente assassinato de seu marido Urias para encobrir o fato, foi duramente castigado por Deus através do profeta Natã. Deus lhe diz: a espada jamais se apartará de tua casa. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Se nem Davi escapou, que dirá aos reis abertamente tiranos? Fica muito claro. Então, resumindo o pensamento de Bossuet sobre isso, a autoridade do rei vem de Deus, o que lhe confere um status sagrado e poder absoluto no sentido de não ter superior humano. Mas essa mesma origem divina implica uma responsabilidade gigantesca. A legitimidade do seu governo está totalmente atrelada à sua fidelidade à lei de Deus e ao exercício da justiça para o bem do povo. Se ele falhar, se tornar um tirano, ele não será julgado por homens, mas enfrentará o julgamento direto e terrível de Deus, o juiz supremo que não se deixa enganar nem intimidar pelo poder terreno. A justiça terrena é, ou deveria ser, um espelho da justiça divina, e ai do governante que distorce esse espelho. Exploramos hoje, então, esse universo intelectual de Jacques-Bénigne Bossuet, um mundo onde a política, a lei e a própria noção de justiça estão profundamente enraizadas na religião, na autoridade divina manifesta nas escrituras sagradas. Vimos como, para ele, o rei governa como um ministro de Deus, investido de uma autoridade quase sagrada, mas que carrega consigo uma imensa responsabilidade perante o juiz supremo, um julgamento do qual ninguém, nem o mais poderoso monarca, pode escapar. Sim. É uma concepção de mundo onde o sagrado e o político estão entrelaçados de uma maneira muito intensa, muito diferente das concepções seculares que viriam depois, né? E essa visão, tão coesa em sua lógica interna, deixa no ar uma questão fundamental, algo para se pensar. Se a autoridade do governante é um reflexo da autoridade divina e deve seguir a lei de Deus, como essa teoria lida na prática com a realidade da falibilidade humana? O que acontece quando o ministro de Deus claramente se desvia do caminho, quando suas ordens parecem contradizer a própria lei divina que ele deveria encarnar? Como súdito que deve honrar o rei, como representante de Deus, deve agir diante de uma ordem manifestamente injusta. Bossuet enfatiza a obediência, mas também a primazia da lei divina. Essa tensão entre a obediência ao poder temporal e a fidelidade à consciência e à lei superior é um dilema que percorre toda a história do pensamento político e religioso. É algo que nos convida a refletir sobre os limites da autoridade e os fundamentos da obediência.